Olá, futuros militares desse Brasil, beleza? Continuando a nossa saga de preparação para aprovação naquele tão desejado concurso público, no vídeo de hoje eu vou resolver com você uma prova que foi elaborada e organizada pela CESP da UNB. É a prova dos bombeiros militares do Distrito Federal, prova de matemática, que ocorreu no ano de 2011, ok? Se você ainda não está inscrito aqui no canal, faz favor, clica nessa carinha aqui do lado e se inscreva, por favor. Faz favor, inscreve aqui no canal, é de graça, não paga nada. É só clicar nessa carinha, clica no botão vermelho de se inscrever e pronto, acabou, só isso. E, por favor, compartilhe o link do canal e desse vídeo nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, onde quer que seja. Manda o link do canal para outras pessoas que você sabe que estão se preparando para algum concurso público ou para o Enem. Para quê? Para ajudar o canal a crescer e me ajudar a continuar fornecendo esse material para você. Beleza? Essa prova da CESP, como toda prova da CESP, é uma prova que tem afirmações e a gente tem que falar se essas afirmações são certas ou erradas. Essa prova especificamente tem 20 questões, ou seja, tem 20 afirmações. Vamos começar a resolver? Essa primeira questão tinha essa figura e dizia: a figura acima ilustra parte da planta de um bairro entre as ruas São Joaquim e São Simão. As divisas dos lotes são segmentos de retas paralelas. Então, observa aqui, ó, essas divisas entre os lotes são retas paralelas entre si e são perpendiculares à reta que determina a rua São Simão. Elas são perpendiculares a essa reta aqui, ó. São destacados os lotes 1, 2, 3 e uma praça, bem como os comprimentos em metros das frentes dos lotes 1, 2 e 3 para a rua São Simão e o comprimento em metros da frente do lote 3 para a rua São Joaquim. A respeito desses lotes, julgue os itens a seguir. Então, ele disse que deu as medidas aqui das frentes dos lotes 1, 2 e 3 para a rua São Simão. E para o lote 3, disse que essa parte aqui do lote mede 30 metros, ok? A primeira afirmativa diz o seguinte: o comprimento da frente da praça, que dá para a rua São Simão, então, esse comprimento aqui, ó, que a gente vai chamar de x, é igual a 2/3 do comprimento da frente da praça, que dá para a rua São Joaquim. Então, ele disse que o x é igual a 2/3 desse segmento aqui, ó, o segmento da praça, que está de frente para a rua São Joaquim. Por isso, a gente vai chamar esse segmento de y, ok? Quando a gente observa essa figura, a gente consegue perceber, se você ainda não percebeu, perceba agora, que ela é formada por diversos triângulos, formando um triângulo maior, consegue ver? Então, a praça é um triângulo retângulo. Depois, a praça mais o lote 1 é outro triângulo. Aqui, vindo até o lote 3, é um triângulo grande. Isso é um indicativo de que a gente consegue trabalhar para resolver essa questão com semelhança de triângulos, ok? Observe, vamos começar analisando essa parte aqui, ó, que tem esse segmento que o problema disse que vale 30 metros. Se a gente fizer um traçado aqui, a gente vai ter um triângulo menor e a gente sabe que esse segmento vermelho vale essa medida aqui, ó, 20 metros, concorda? E esse tracinho vermelho tem a mesma medida da parte aqui de baixo, vale 20 metros, ok? Dessa forma, a gente tem dois triângulos, a praça e esse triângulo, que são semelhantes. Por que que eles são semelhantes? A gente tem um caso de semelhança de triângulo, que é o caso ângulo-ângulo, que diz que dois triângulos são semelhantes se dois ângulos correspondentes são congruentes, são iguais. Então, observe, os dois são triângulos retângulos, né? Então, esse ângulo aqui, ó, é de 90 graus e esse aqui também é de 90 graus, ou seja, já compartilham um ângulo de 90 graus. Agora, se você observar, esse segmento vermelho que eu tracei é paralelo a essa rua São Simão aqui. E ambas as retas paralelas são cortadas por uma única reta. Assim, este ângulo aqui, ó, formado entre a reta que corta e a rua São Simão, é igual a esse ângulo aqui,
entre o segmento vermelho e a reta que corta. Dessa forma, esses dois triângulos estão compartilhando dois ângulos correspondentes. Sendo assim, eles são triângulos semelhantes. E por que é importante saber que esses triângulos são semelhantes? Existe uma propriedade entre os triângulos semelhantes que diz que quando a gente divide um lado de um dos triângulos pelo lado correspondente do outro triângulo, essa divisão vai ser igual à divisão do outro lado pelo seu lado correspondente do outro triângulo. Entendeu? Então, se eu dividir aqui x, este lado do triângulo correspondente à praça, pelo lado correspondente dele no triângulo semelhante, por 20, né, x dividido por 20, o valor dessa divisão vai ser igual à divisão da hipotenusa aqui da praça, o y, pela hipotenusa desse triângulo semelhante, que é 30 metros, ok? Entendeu? Então, essa é uma propriedade de semelhança de triângulos. Se você não lembra, vai revisar semelhança de triângulos para você ver com mais detalhes esses casos de semelhança de triângulos, ok? Então, se a gente tem essa igualdade, a gente consegue agora achar o valor de x para ver se x é de fato 2/3 de y, porque foi isso que a afirmativa disse. Ó, o comprimento da frente da praça, que dá para a rua São Simão, que a gente chamou de x, é igual a 2/3 do comprimento da frente da praça, que dá para a rua São Joaquim, que a gente chamou de y. Ele quer saber se x é igual a 2/3 de y. Para fazer isso, então, eu vou achar o valor de x, eu vou pegar esse 20 que está dividindo, passar para o lado de cá, ele vai passar multiplicando. Então, eu vou ficar com x igual a 20 vezes y, tudo dividido por 30. O que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode cortar esse zero com esse zero, vai sobrar x igual a 2/3 vezes y, ou seja, x de fato é igual a 2/3 de y. Então, essa afirmativa está certa, beleza? Dúvidas? Se você tiver dúvidas, não se preocupe, pode me perguntar. Você pode deixar suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo, que vai ser um prazer tentar te ajudar, beleza? Então, não fique com dúvidas. Se tiver dúvidas, pergunte para esclarecer essas dúvidas, ok? Vamos passar agora para a segunda questão, a segunda afirmativa. Essa segunda afirmativa refere-se à mesma figura e diz: as informações apresentadas e a figura são suficientes para se determinar a área da praça. Bom, a praça é um triângulo retângulo, concorda? Se a praça é um triângulo retângulo, para a gente determinar a área da praça, a gente precisa conhecer a base, o valor da base e o valor da altura, certo? Pode ser tanto aqui pelos catetos, pode ser essa a base e considerar aqui a altura. O problema que estava na questão anterior forneceu as medidas da base e da altura? Não. As informações contidas aqui nessa figura nos fornecem a base e a altura? Também não. Dessa forma, não é possível, as informações apresentadas não são suficientes para que a gente determine a área da praça. Beleza? Simples assim. Então, essa afirmativa está errada, ok? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar aqui embaixo. Então, olhou a figura, ela tem as informações que você precisa para calcular a área? Não tem. Então, a afirmativa está errada, ok? Vamos passar para a questão 23. Essa questão diz: a frente do lote 2 para a rua São Joaquim. Então, essa parte aqui, ó, a frente do lote 2 é esse, a frente dele voltado para a rua São Joaquim, mede 45 metros. Será que mede 45 metros? Aqui eu já deixei escrito as coisas que a gente calculou lá na primeira questão, né? Então, lembra esse segmento que eu desenhei, que vale 20 metros. Aqui eu deixei o y, deixei o x, que a gente achou que é igual a 2/3 de y. Então, eu deixei as coisas que a gente já tinha feito, continuam aqui na figura. A gente tem que saber se este segmento aqui vale 45 metros. Então, vamos chamar esse segmento de A. Como é que a gente pode calcular o valor desse segmento? A gente pode trabalhar de novo com semelhança de triângulos. Basta a gente desenhar aqui, ó, um novo triângulo. Esse segmento vermelho que eu desenhei mede
30 metros, concorda? Ele tem a mesma medida da parte de baixo do lote 2, então ele vale 30 metros. Se eu sei que este triângulo novo é semelhante a esse, por que eles são semelhantes? Compartilham dois ângulos, olha só, compartilham o ângulo reto, os dois têm ângulo reto, e esse ângulo é igual a esse, então são triângulos semelhantes. Posso usar aquela propriedade de semelhança, qual que é? Se eu dividir A por 30, o valor dessa divisão vai ser igual a 30 dividido por 20. Vamos fazer isso? A dividido por 30 é igual a 30 dividido por 20, ou seja, hipotenusa dividido por hipotenusa é igual a cateto dividido por cateto, ok? Para achar o valor de A, basta eu pegar o 30 que está dividindo, passar para o lado de cá multiplicando, a gente vai ficar com A igual a 30 vezes 30 dividido por 20. Corto esse zero com esse zero, vai sobrar 3 vezes 30 dividido por 2. 30 dividido por 2 dá 15, então vai sobrar 3 vezes 15. 3 vezes 15 dá 45. O problema disse que, de fato, A mede 45. Então, essa afirmativa está correta. Beleza? Dúvidas? Se tiver dúvidas, lembra, pode perguntar. Eu vou deixar para vocês, se eu encontrar, aqui na descrição do vídeo, outras questões envolvendo semelhança de triângulos. Beleza? Então, lembra, para todas as questões que serão apresentadas nessa prova, você vai encontrar aqui embaixo, na descrição do vídeo, você clica em mostrar mais aqui embaixo, aí vai aparecer a descrição do vídeo. Lá vão existir links de outras questões com temas semelhantes aos temas das questões dessa prova. Para quê? Para você dar uma olhada na questão, tentar resolver e depois ir lá no vídeo conferir se você acertou ou não ou esclarecer dúvidas. Eu sempre digo aqui nos vídeos, é treinando que o seu raciocínio vai ficar mais fluido e aí quando chegar na hora da sua prova, você vai resolver a questão com mais facilidade. Então, vai por mim, pega para treinar, beleza? Vamos passar para a questão 24? Essa questão levava em conta o mesmo enunciado. Ela diz, então, que a diferença entre o comprimento da divisa dos lotes 1 e 2, ou seja, a diferença entre essa divisa aqui e o comprimento da divisa da praça do lote 1 e essa divisa aqui, esse menos esse, essa diferença é superior a 45 metros. Será que essa diferença é maior que 45 metros? Vamos conferir, certo? Ele quer saber, então, quanto mede a subtração entre esse lado e esse lado aqui. A gente pode chamar esse lado aqui, ó, de A, beleza? Então, vamos chamar esse lado aqui de A. Se esse lado vale A, quanto vale este lado todo aqui, ó? Dividindo o lote 1, da mesma forma que a gente fez com os outros lotes, vamos dividir aqui, ó. A gente tem que essa parte de baixo desse segmento todo, então a gente quer saber o valor dessa medida toda aqui, ó. Essa parte que vai da linha vermelha até aqui embaixo, vale quanto? Vale o mesmo A, concorda? Também vale, aqui esse segmento vale 40, eu esqueci, né? Mas essa parte aqui da linha vermelha até aqui embaixo, vale esse mesmo A que a gente chamou aqui, beleza? Conseguiu visualizar? Ok. Se essa parte vale A, essa parte final aqui a gente vai chamar de outra letra, vai ser B. Então, esse segmento todo vale A mais B. Esse segmento aqui vale A. Ele quer saber a diferença de B mais A menos esse A aqui, ok? Então, se a gente achar o valor de B, a gente acha a diferença entre esse segmento e esse aqui. A gente vai com calma, depois eu vou rever isso com você. Beleza, como é que a gente faz para achar esse segmento? Se a gente achar aqui a hipotenusa desse triângulo, né, um triângulo retângulo, se a gente achar o valor da hipotenusa, a gente consegue determinar esse cateto. E assim como a gente fez para as outras duas questões, a gente consegue achar o valor de C só usando semelhança de triângulos, concorda? Esse triângulo novo aqui é semelhante a esse triângulo e é semelhante a esse triângulo aqui, então a gente pode escolher com qual triângulo trabalhar, né? Então, vamos lá. C dividido por 45, a hipotenusa desse triângulo dividido pela hipotenusa desse triângulo é igual a este cateto dividido por esse cateto, 40 dividido por 30. Para calcular C, eu vou pegar o 45 que está dividindo, passar para o lado de cá, ele vai passar multiplicando. Então, C é igual a 40 vezes 45 dividido por 30. Corta esse zero com esse zero. 45 dividido por 3 dá 15, vai sobrar 4 vezes 15. 4 vezes 15 é
60. Assim, o valor da hipotenusa desse triângulo é 60 metros. Se eu sei o valor da hipotenusa e de um dos catetos, eu consigo calcular o valor de B. Concorda? Só usar o teorema de Pitágoras, não é não? Então, a gente vai fazer o quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, a gente vai ter 60 ao quadrado é igual a 40 ao quadrado mais B ao quadrado. 60 vezes 60 dá 3.600. 40 vezes 40 dá 1.600. Se ele está positivo, ao passar para o lado de cá, ele vai passar negativo. Tudo isso é igual a B ao quadrado. 3.600 menos 1.600 dá 2.000. 2.000 é igual a B ao quadrado. Se você prestar bem atenção, 2.000 é a mesma coisa que 400 vezes 5, não é? 5 vezes 400 dá 2.000. Se você não conseguir visualizar isso, o que você vai fazer? Você vai fatorar o 2.000 para saber qual é a raiz quadrada de 2.000. Beleza? Mas se você já estiver praticando bastante, você vai perceber que 2.000 é igual a 400 vezes 5. E aí, o B vai ser raiz de 2.000, ou seja, a raiz quadrada de 400 vezes 5. Por que eu dividi aqui 2.000 em 400 vezes 5? Porque raiz de 400 é igual a 20, né? Então, B vai ser 20 vezes raiz de 5. Se você não visualizar que 2.000 é 400 vezes 5, o que você vai fazer? Vai fatorar o 2.000, né, em números primos, e aí você vai conseguir chegar nesse mesmo resultado, ok? Então, este cateto aqui vale 20 raiz de 5. O problema é saber o valor desse cateto? Se a gente prestar bem atenção, mas ele diz de outra forma. Ele quer saber a diferença entre este comprimento todo e esse comprimento. O que é a diferença, gente? Diferença é o resultado da subtração. Então, eu vou pegar esse lado todo e subtrair este lado aqui. Vamos fazer isso? Diferença vai ser esse lado todo. Quanto vale esse lado todo? Vale B mais A, certo? B mais A. Menos diferença, menos esse lado aqui, menos A. Se eu tenho mais A menos A, mais A menos A dá zero, né? Então, vai sobrar o quê? Vai sobrar B. A gente já calculou B, B é igual a 20 raiz de 5. Então, a diferença entre este lado e esse lado corresponde a 20 raiz de 5. O que a gente tem que fazer agora? O problema fala que essa diferença é maior que 45 metros. A gente tem que ver, então, se 20 vezes raiz de 5 é um valor maior que 45. Aí chega o problema da questão. Quanto vale raiz quadrada de 5? Não sei, né? Mas a gente tem uma referência que são os 45 metros, né? 20 raiz de 5 vai ser maior ou menor que 45? Bom, se a gente dividir o 45 por 20, a gente vai ter uma ideia de quanto pode ser raiz quadrada de 5. Vamos fazer isso? 45 dividido por 20 dá, fazendo aí, você vai chegar na resposta de 2,25. Isso significa o quê? 20 vezes 2,25 é igual a 45, né? Se 45 dividido por 20 é igual a 2,25, 2,25 vezes 20 dá 45. Então, se a raiz de 5 for um número maior do que 2,25, 20 vezes esse valor vai dar um número maior que 45 e a afirmativa vai estar certa, concorda? Agora, se a raiz de 5 for um número menor que 2,25, aí 20 vezes esse valor menor vai dar um número menor que 45. Conseguiu visualizar? Então, a gente vai tomar como referência agora esse 2,25. 2,25 é o resultado da raiz quadrada de qual número? Para a gente saber, basta a gente multiplicar 2,25 por 2,25. 2,25 vezes 2,25 é 5,0625, ou seja, 2,25 vezes 2,25 é um número maior do que 5. Não é 5 exato, é um número maior do que 5. Isso significa o que, gente? Significa que a raiz quadrada de 5 é um número menor do que 2,25, concorda? Se a raiz quadrada desse número 5,0625 é 2,25, a raiz quadrada de um número que é menor que esse, raiz de 5, vai ser um número menor que 2,25.
Simples assim. Você não precisa saber exatamente qual é o valor da raiz de 5. Você só tem que perceber que o valor da raiz de 5 é um número menor que 2,25. Então, se a raiz quadrada de 5 é um número menor que 2,25, 20 vezes esse valor, que é menor que 2,25, vai dar um número menor do que 45. Desta forma, esta afirmativa está errada, certo? Né? Ele diz que a diferença é superior a 45 e, como a gente percebe, essa diferença vai ser inferior a 45, ok? Essa talvez seja a questão mais difícil dessa prova. Então, se você teve dificuldade, pega para fazer, ok? Coloca no papel, tenta resolver por você mesmo, volta no vídeo, vê como eu fiz. Se a dúvida persistir, escreve aqui nos comentários e pergunte, ok? Só fazendo você vai esclarecer as suas dúvidas de uma forma mais fácil, tá? Mas não se preocupe, porque essa parte final aqui do raciocínio, de fato, era um pouquinho mais difícil de visualizar. Beleza? Vamos para a questão 25? A questão 25 muda o enunciado. Para atender uma grave ocorrência, o comando do Corpo de Bombeiros acionou 15 homens, sendo 3 bombeiros condutores de viatura e 12 praças combatentes, que se deslocaram em 3 viaturas, sendo um caminhão e 2 caminhonetes. Cada veículo transporta até 5 pessoas, todas sentadas, incluindo o motorista, e somente os condutores de viatura podem dirigir. Claro, só os motoristas podem dirigir. Vamos julgar os itens. Escolhidos o condutor da viatura e os 4 praças, então já escolheu quem é o condutor e já foram escolhidos 4 praças para entrar em uma viatura, que seguirão em determinada viatura. A quantidade de maneiras distintas de eles ocuparem esses assentos dessa viatura será inferior a 25. Será? Bom, essa é uma questão típica de análise combinatória, certo? Então, a gente tem lá uma viatura, essa viatura vai ser ocupada por essas 5 pessoas que já foram escolhidas. Aqui eu deixei de vermelho o lugar do motorista, o condutor da viatura. Esse condutor já foi escolhido, então existe uma possibilidade de pessoa para ocupar esse lugar. Esse lugar só pode ser ocupado, dentre essas 5 pessoas, pelo condutor da viatura, ok? Não existe outra possibilidade. Assim, a quantidade de maneiras distintas de esses praças ocuparem esses assentos da viatura vai depender exclusivamente da posição em que os 4 praças sentarem nos bancos da viatura. Para esse primeiro lugar da viatura, a gente tem 4 praças podendo ocupar esse lugar, ok? Então, existem 4 possibilidades de ocupação desse lugar. Se uma pessoa sentou nesse lugar, vão sobrar 3 pessoas. Então, nesse segundo lugar, vão restar 3 possibilidades de praças para ocuparem esse lugar. Se mais uma pessoa está sentada, sobram agora 2 possibilidades de praça para sentarem aqui. Por fim, um praça vai sentar no último lugar da viatura, o lugar que sobrar. A quantidade, então, de maneiras distintas de eles se organizarem vai corresponder à permutação entre essas possibilidades, a multiplicação entre essas possibilidades, ok? Então, o número de maneiras distintas vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24 vezes 1, 24. Então, existem 24 maneiras distintas de se organizarem essas pessoas dentro da viatura, tá? O condutor não conta, por quê? Porque já foi escolhido um condutor entre os 3 bombeiros que existiam, já foi escolhido um deles para ser o condutor e ele só pode se sentar nesse lugar, que é o lugar do motorista. Beleza? Essa questão, além de se resolver dessa forma, poderia ser resolvida também como arranjo, não é? Arranjo ou combinação? Arranjo. Por que arranjo? Porque a ordem que as pessoas vão se sentar aqui na viatura, ela é importante, tá? Se uma pessoa se sentar aqui e não aqui, isso vai fazer diferença, isso vai contar como uma maneira diferente de organização desses praças, ok? Então, como que é o arranjo? Vamos rever, aproveitar essa questão, a gente revê os conceitos de arranjo. O arranjo de 4 elementos organizados de 4 em 4 é igual a este elemento fatorial dele, dividido por este menos esse fatorial, ok? Então, o arranjo de n elementos organizados de p em p é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial,
ok? 4 fatorial. Fatorial de 4 é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dividido por 4 menos 4 dá 0. 0 fatorial é uma longa história. O fatorial de 0 é igual a 1, ok? Grave isso, fatorial de 0 é igual a 1. Então, a gente vai ter aqui 24 dividido por 1. 24 dividido por 1 dá 24, ou seja, mesmo resultado que a gente já tinha alcançado pela permutação. Então, essa afirmativa que diz que as maneiras distintas vão ser menores que 25 está correta, está certa a resposta, ok? Para essa questão, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, clique em mostrar mais, outras questões relacionadas à análise combinatória, especialmente questões para você identificar se vão corresponder a arranjo ou a combinação, ok? Dá uma olhada nessas questões se você tem dúvida nesse conteúdo. Vamos passar para a próxima, 26. Continua o mesmo enunciado e é o mesmo raciocínio. A quantidade de maneiras distintas de serem distribuídos os 15 homens no interior das 3 viaturas, ou seja, todo mundo sendo dividido nas 3 viaturas. Essa distribuição vai ser igual a 6 vezes 12 fatorial, será? A gente tem então na viatura 1. Quando começa a distribuição das 15 pessoas nessa viatura 1, nesse lugar vermelho, que é o lugar do motorista, vão existir quantas possibilidades de pessoas para se sentarem ali? Se são só 3 bombeiros militares condutores, só existem 3 possibilidades para a ocupação desse lugar, concorda? Os praças não podem sentar no lugar do motorista, só os bombeiros condutores podem dirigir as viaturas, ok? Já no lugar aqui dos praças, vão existir 12 possibilidades, certo? Existem 12 praças. Nesse primeiro banco, se entre esses 12 eles vão escolher o primeiro lugar para sentar, existem aqui 12 pessoas que podem escolher sentar nesse lugar. Quando uma pessoa escolheu, vão sobrar para cá, para o segundo lugar, 11. Se mais uma escolheu, sobram aqui 10. Se mais um escolheu, sobram 9. Aí a gente passa para a viatura 2. Na viatura 2, se um motorista, um condutor, já escolheu um lugar, sobraram quantos aqui para a viatura 2? Sobraram 2 condutores. Aqui dos praças, aqui já tinham 9, se já se sentou aqui, vão sobrar aqui 8 possibilidades. No segundo lugar, 7, 6, 5. Para a viatura 3, o mesmo raciocínio. Se a gente já tem 2 condutores nas outras 2 viaturas, para esse lugar da viatura 3, só resta uma possibilidade de condutor para se sentar aqui. E aqui no lugar dos praças vão sobrar 4, 3, 2 e uma possibilidade, ok? O número de maneiras distintas de eles se organizarem corresponde à permutação entre todos esses elementos. Então, a gente vai fazer 3 vezes 2 vezes 1, vezes 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok? Essa sequência aqui, 3 vezes 2 dá 6. 12 multiplicando seguidamente até o 1 é a mesma coisa aqui, 12 fatorial, fatorial de 12. Então, essa é a resposta da questão, né? Esse número, de fato, é igual a 6 vezes 12 fatorial. Essa afirmação, como diria o Silvio Santos, está certa, certo? Certa resposta. Bom, para essa questão, você poderia resolver também usando arranjo. Então, seria aqui arranjo de 3 condutores organizados de 3 em 3 e arranjo de 12 praças organizados de 12 em 12, beleza? Né? Porque existem 12 lugares para os praças no total, certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode me perguntar, deixe suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo, ok? Vamos passar para a questão 27, também usa o mesmo enunciado e o mesmo raciocínio. A quantidade de maneiras distintas de se distribuir os condutores de viatura para dirigir os veículos é superior a 5, será? Então, vamos ver só a quantidade de maneiras de distribuir os condutores, quantas elas são. Na viatura 1, existem aqui 3 possibilidades. Se uma pessoa, um condutor já se sentou aqui, na viatura 2, vão sobrar 2 possibilidades. E o condutor que sobrar é o que vai dirigir a viatura 3, certo? A quantidade de maneiras distintas corresponde à permutação entre essas possibilidades. Então, vai ser 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 1
6. Então, de fato, esse número de maneiras distintas é um número superior a 5. Essa afirmativa também está certa, certinho? Dúvidas? Então, observe que essas 3 questões eram questões envolvendo análise combinatória e o raciocínio foi muito semelhante em todas as 3, né? Foram questões que eu considero que foram até tranquilas para se resolver. O que você achou? Achou tranquilo? Bom, se estiver entendendo essas explicações, faz favor, deixa o joinha aí no vídeo e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. E se ainda não se inscreveu, não atendeu o meu pedido, clica aqui na carinha e se inscreve no canal, por favor. Valeu? Vamos para a questão 28? Essa questão já muda o enunciado. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui rapidinho. Bom, ela diz: na realização de perícia por motivo de grave acidente ocorrido no balão localizado na interseção de 2 vias, o perito ajustou um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais x e y. O que é ortogonal, gente? Ortogonal é que forma um ângulo de 90 graus. Então, eu desenhei aqui o eixo x e o eixo y, sendo eles ortogonais, formando um ângulo de 90 graus, né? Um ângulo reto, em que a origem desse sistema coincidia com o centro do balão, né? Então, a origem aqui das coordenadas coincidia com o centro desse balão que eu desenhei aqui em azul. E os eixos coordenados coincidiam com as direções determinadas pelas vias. Os sentidos leste e norte das vias foram adotados como sentidos positivos nos respectivos eixos das abscissas e das ordenadas, e as distâncias são dadas em metros. Com referência à situação acima descrita, admitindo que o balão seja uma circunferência de raio igual a 100, então observe aqui que eu desenhei de fato uma circunferência de raio igual a 100, né? O raio vem aqui do centro da circunferência até o ponto em que ela intercepta o eixo y ou o eixo x, né? Então, o raio vale 100. O acidente tenha ocorrido na interseção do balão com o semi-eixo positivo x. Então, é esse ponto aqui, ó, em que a circunferência intercepta o eixo x na parte positiva do eixo x, é o local em que ocorreu o acidente. Que tenha sido encontrada uma vítima do acidente no ponto P, que eu desenhei aqui de vermelho, o ponto P, de coordenadas 84, 84, 84 e 35, né? Trava-língua isso aqui, 84 e 35. Quando ele dá essas duas coordenadas, a primeira corresponde ao eixo x, né? Então o x vale 84, e a segunda corresponde ao eixo y. O ponto no eixo y está aqui no 35, ok? E desprezando a largura das vias, julgue os próximos itens. Considerando 3,14 como valor aproximado para π, é correto afirmar que, se caminhar ao redor do balão, dando uma volta completa à procura de evidências do acidente, o perito percorrerá mais de 600 metros. Então, se vier um perito e der a volta aqui, ó, nessa circunferência, ele vai andar mais de 600 metros, verdade ou mentira? Como que a gente faz para saber a distância que uma pessoa anda ao percorrer aqui toda a circunferência? Essa distância nada mais é do que o perímetro da circunferência, concorda? Lembra disso? Se não lembra, pega a teoria para revisar, ok? Então, a distância que a pessoa percorre aqui vai ser o perímetro da circunferência. Como que a gente calcula o perímetro da circunferência? O perímetro é igual a 2 vezes π vezes o raio da circunferência. O problema mandou considerar π como sendo 3,14 e o raio a gente sabe que vale 100, né? Então, a distância que o perito percorreu foi 2 vezes 3,14 vezes o raio 100, certo? Precisava fazer essa conta para chegar na resposta? Não precisava. Ele fala que o perito percorreu mais de 600 metros. Essa multiplicação aqui dá mais de 600 metros ou menos de 600 metros? O que você acha? 2 vezes um número maior que 3 dá um número maior que 6. Um número maior que 6 vezes 100 dá um número maior que 600, concorda? Então, essa afirmativa está certa, ok? Fazendo a continha aqui, você confirma isso. 2 vezes 3,14 vezes 100 dá 628. Então, Silvio Santos diria, certa resposta, né? Então, de fato, o perito percorreu mais de 600 metros, certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar, ok? Vai ter questão de figura plana com circunferência para você treinar?
vai ter aqui embaixo na descrição do vídeo, clique em mostrar mais e tenta resolver lá outra questão, ok? Vamos para a questão 29. Essa questão dizia, a equação da circunferência correspondente ao balão é expressa por x² mais y² igual a 100, será? Como que a gente expressa a equação reduzida de uma circunferência? A equação de uma circunferência é igual a x menos a² mais y menos b² igual ao raio da circunferência ao quadrado, sendo que o a e o b são as coordenadas do centro da circunferência. Nesse caso aqui, as coordenadas do centro da nossa circunferência são 0, 0, concorda? Quanto vale o x aqui no centro da circunferência? Vale 0. Quanto vale o y? Vale 0. Então, a gente vai substituir o a e o b por 0. E o r a gente vai substituir por 100, ok? Então, a gente vai ficar com x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado é igual a 100, o raio elevado ao quadrado. X menos 0 dá x, x ao quadrado é x ao quadrado, mais y menos 0 dá y, y ao quadrado. Isso é igual a 100 vezes 100, 10.000. Ou seja, esta afirmativa está errada, não é? Ele disse que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 100. Na verdade, a equação seria x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 10.000 ou igual a 100 elevado ao quadrado, ok? Para essa questão vai aparecer aqui em cima agora, pode aparecer. Nesse link você encontra uma outra questão de equação da circunferência para você treinar, ok? Existe uma questão bem legal que caiu no Enem para você treinar a equação reduzida da circunferência. Vamos para a questão 30, que envolve esse mesmo enunciado. A vítima foi localizada a mais de 40 metros do local do acidente, será? A vítima está aqui nesse ponto vermelho, não é? O problema disse que a vítima está aqui no ponto de coordenadas 84 e 35. E o acidente aconteceu aqui, ó, na interseção entre o balão e o eixo X. Então, ele diz que essa distância aqui, ó, do local do acidente até a vítima é maior do que 40 metros. Será? Para a gente calcular essa distância, que a gente vai chamar de X, a gente pode trabalhar com esse triângulo retângulo que se formou aqui, não é? Quanto vale esse segmento aqui, ó? Esse segmento, esse cateto desse triângulo retângulo. Se essa parte final aqui está na posição 100 do eixo X, né? E essa parte inicial está na posição 84, 100 menos 84 corresponde ao tamanho desse segmento. 100 menos 84 dá 16, então esse segmento vale 16. Quanto vale esse segmento aqui, ó, dessa linha pretinha? Vale 35, não é? Corresponde à coordenada no eixo Y. Então, a gente tem os dois catetos, 35 e 16, e quer calcular a hipotenusa. Como é que a gente faz isso? Calculando o teorema de Pitágoras, né? Usando o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, x ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. 35 ao quadrado é 1.225, 16 vezes 16, 256. 1.225 mais 256 dá 1.481. O x vai ser raiz quadrada de 1.481. Aí você chega nesse número e fala, e agora, como eu calculo a raiz quadrada disso? Você não precisava calcular, né? Você já percebeu que nessas questões da CESP, você não precisa calcular de fato, fazer a continha de fato, você precisa só deduzir, né? Ele falou que esse valor dessa raiz quadrada é maior do que 40 metros. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver se 40 metros é a resposta da raiz quadrada de um número maior ou menor do que 1.481. Se 40 metros for a raiz quadrada de um número maior do que 1.481, essa afirmativa vai estar errada, né? Porque a raiz de 1.481 vai dar um número menor do que 40, certo? Se 40 for o resultado da raiz quadrada de um número menor do que 1.481, aí essa afirmativa vai estar certa, a vítima vai estar localizada a mais de 40 metros. Então, 40 vezes 40 dá 1.600, assim, a raiz de 1.600 é 40. Se a raiz de 1.600 é 40, a raiz de 1.481 é um número menor do que 40. Isso significa que a vítima foi localizada a menos de 40 metros do local do acidente, não a mais, certo? Então,
essa afirmativa está errada. Conseguiu visualizar? É o mesmo raciocínio daquela outra questão lá da raiz de 5, né? Você não precisava calcular a raiz em si, você precisava deduzir se o valor da raiz era um número maior ou menor em relação ao valor de referência que o problema deu, ok? Vamos passar para a questão 31. Essa questão envolvia outro enunciado. Ela dizia: o governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que está preso atualmente, né, voltou a defender a política de reajuste salarial oferecida pelo governo ao Corpo de Bombeiros, que prevê ganhos de 1% a cada mês em relação ao salário do mês imediatamente anterior até 2014. Então, o salário do mês atual vai ser igual ao salário do mês anterior mais 1% do salário do mês anterior, né? Então, a pessoa vai ganhar 101% a cada novo mês, né? 101% do salário anterior a cada novo mês. O governador afirmou que o efetivo de bombeiros do Rio de Janeiro é proporcionalmente muito superior a de todos os estados. O Rio de Janeiro tem 16.500 bombeiros militares com 16 milhões de habitantes. São Paulo, com 40 milhões de habitantes, tem 8.500 bombeiros. Minas Gerais tem 20 milhões de habitantes e 5.000 bombeiros militares. Sergipe, referência de excelente salário, tem 630 bombeiros. De maneira que nós temos de ter responsabilidade. Tem que ter muita responsabilidade, né? Essa política tem de seguir uma estratégia que não é a ideal, mas é a possível. Segundo números apresentados pelo governo fluminense, o efetivo de bombeiros do Rio de Janeiro corresponde a 25% do total de bombeiros em todo o país. As próximas questões se referem a esse enunciado. Então, a primeira afirmação diz: caso a política de reajuste salarial mencionada no texto seja implementada, então, desconsiderando-se outras variações salariais, a sequência dos salários mensais de um bombeiro, a partir da implementação dessa política salarial e até 2014, formará uma progressão aritmética finita. Será? Como que vai ser esse salário? Vai aumentar 1% a cada mês, certo? Então, o salário do mês atual corresponde a 101% do salário do mês anterior, ou seja, corresponde ao salário do mês anterior mais 1%. O salário do mês anterior era 100%, mais 1% que aumentou, 101% do salário do mês anterior, certo? 101% nada mais é do que 101 dividido por 100. 101 dividido por 100 é 1,01. Então, se no mês 1 a pessoa recebeu R$100, no mês 2 ela vai receber quanto? Ela vai receber os R$100 mais 1% de 100. Isso é a mesma coisa que multiplicar 100 por 1,01, certo? Ou seja, multiplicar por 101%. 100 vezes 1,01 dá R$101. No mês 3, quanto que ela vai receber? Ela vai receber R$101 mais 1% de 101, ou seja, vai receber 101 vezes 1,1. 101 vezes 1,1 dá 102,01. Observe que a gente não está somando um valor fixo, né? No primeiro mês, aumentou aqui R$1. No segundo mês, aumentou R$1,01, ou seja, não aumentou o mesmo R$1, né? Aumentou R$1,01. E assim vai ser sucessivamente. Você não vai somar valores fixos, você vai multiplicar por 1,01, que corresponde ao valor de aumento que foi dado, né? Nesse caso, quando você está para calcular o termo seguinte, você multiplica o valor anterior por uma razão, por um valor fixo, você tem uma progressão aritmética ou uma progressão geométrica? Você tem uma progressão geométrica, concorda? Na progressão geométrica, o valor que a gente chama de razão, né, que é o valor que a gente multiplica o termo anterior para obter o termo seguinte, é multiplicado. Na progressão aritmética, a gente soma a razão, tá? Então, se a gente estivesse somando um valor fixo, 100 mais 1, 101, mais 1, 102, aí seria progressão aritmética. Nesse caso, a gente está multiplicando pela porcentagem de aumento que foi dado, né? Aumentou 1%, então a gente multiplica por 101%. Por isso, a gente tem uma progressão geométrica, não aritmética. Então, essa afirmativa está errada, ok? Dúvidas? Se tiver dúvidas, lembra, não fique com vergonha, pode perguntar, ok? Para essa questão, também vou deixar aqui na descrição do vídeo outras questões envolvendo progressão aritmética e progressão geométrica para você treinar, ok?
Vamos para a questão 32 com esse mesmo enunciado. De acordo com o texto, Minas Gerais tem mais bombeiros por habitante que o estado de São Paulo. Será? O problema disse que Minas Gerais tem 20 milhões de habitantes e 5 mil bombeiros militares. Então, em Minas Gerais, existem 5 mil bombeiros para 20 milhões de habitantes, certo? Já São Paulo, o problema diz que tem 40 milhões de habitantes e 8.500 bombeiros. Então, São Paulo tem 8.500 bombeiros para 40 milhões de habitantes. A gente precisa, então, comparar essas duas proporções. Para a gente comparar essas duas frações, o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar ou o numerador ou o denominador das duas iguais. Deixando iguais os dois denominadores, a gente consegue ver qual das frações é maior ou menor uma em relação à outra. Beleza? Você poderia fazer isso de várias formas, né? Uma dessas formas seria, por exemplo, se aqui é 20 milhões e aqui é 40, você poderia multiplicar aqui em Minas Gerais, tanto o numerador como o denominador, por 2. Eu optei por fazer o 40 virar 20. Para fazer o 40 virar 20, basta eu dividir por 2. Se eu dividir o 40 milhões por 2, eu tenho que dividir o 8.500 também por 2 para manter a proporção. É como, né, se eu divido 2 no numerador e 2 no denominador, eu posso simplificar aqui, vai dar 1, ou seja, o resultado não vai mudar, tá? Você não poderia dividir só um dos dois, não poderia dividir só o numerador ou só o denominador. Tem que dividir tanto o numerador como o denominador pelo mesmo fator. Dividindo aqui 8.500 por 2 dá 4.250. 40 milhões dividido por 2 dá 20 milhões. Então, Minas Gerais tem 5 mil bombeiros para cada 20 milhões de habitantes e São Paulo tem 4.250 bombeiros para cada 20 milhões de habitantes. Então, quem tem mais bombeiros por habitantes? Minas Gerais. Minas Gerais tem mais bombeiros por habitantes do que São Paulo, certo? É isso que a afirmação disse? Minas Gerais tem mais bombeiros por habitante que São Paulo. Tá certo. Então, essa afirmativa está correta. Beleza? Vamos para a questão 33. Se todos os bombeiros do estado do Rio de Janeiro residirem nesse estado, então, selecionando-se ao acaso um habitante desse estado, a probabilidade de ele ser bombeiro será menor do que 0,1%. Será? Então, o problema disse que os 16.500 bombeiros militares do Rio de Janeiro fazem parte dos 16 milhões de habitantes. Se eu sortear uma pessoa entre essas 16 milhões, qual a probabilidade de ela ser um bombeiro? A probabilidade corresponde ao número de eventos-alvo em relação ao número de eventos totais possíveis, ou seja, a probabilidade é 16.500 em um total de 16 milhões. Basta você dividir 16.500 por 16 milhões. A gente pode simplificar aqui esses dois zeros com esses dois zeros, vai sobrar 165 dividido por 160 mil. Se a resposta está em porcentagem, o que eu posso fazer para facilitar aqui a resolução dessa questão? Eu posso deixar o denominador como 100, concorda? Se o denominador da fração for 100, o valor que eu obtiver no numerador já vai ser o valor da porcentagem, porque a porcentagem é um número dividido por 100. 0,1% é 0,1 dividido por 100, não é? Então, se eu fizer o denominador aqui virar 100, eu vou ter no numerador a porcentagem correspondente. Para fazer o denominador virar 100, basta eu dividir 160 mil por 1.600. Dividindo 160 mil por 1.600, isso aqui vai virar 100, concorda? 16 dividido por 16 dá 1. Aí eu corto esses dois zeros com esses dois zeros, vai sobrar 100, vira 100. Só que para dividir o denominador, como eu disse na questão anterior, eu preciso dividir o numerador também. Então, a gente vai dividir o denominador, 160 mil dividido por 1.600 dá 100. O que eu vou fazer agora? Dividir o numerador, 165 dividido por 1.600. 165 não dá para dividir por 1.600, né? 165 dividido por 1.600 vai dar 0. Então, coloco 0. Se eu coloco 0 e a vírgula, eu posso acrescentar um novo 0. Ao acrescentar um novo 0, eu consigo dividir. 1.650 dividido por 1.600 vai dar 1. 1 vezes 1.600 dá 1.600. O resto aqui vai ser 50, não é? 50, acrescento um 0 para continuar a divisão, 500. 500 dá para dividir por 1.600? Não. Então, 500 dividido por 1.600 dá 0.
Aí, acrescento outro zero para ver se dá para dividir. 5.000 dá para dividir por 1.600? Dá. 5.000 dividido por 1.600 dá 3. 3 vezes 1.600 dá 4.800. 5.000 menos 4.800 dá 200. A gente pode parar a divisão aqui. Então, o resultado dessa divisão, 165 por 165 por 1.600, dá 0,103. Isso significa que eu tenho 0,103 por 100, 0,103%. Então, a porcentagem é 0,103%. Ok? Conseguiu visualizar? Se você fizesse essa divisão aqui direto, 16.500 por 16 milhões, você ia chegar no resultado de 0,00103. E aí você teria que multiplicar por 100 para chegar no valor da porcentagem. Não podia esquecer isso, tá? Como eu deixei o denominador na forma de 100, o resultado que eu obtenho aqui no numerador já é a porcentagem. Ok? Então, ele falou que essa probabilidade será menor que 0,1. Está errado, né? Essa probabilidade é maior que 0,1. 0,103 é maior que 0,1. 0,1 é a mesma coisa que 0,100, não é? Então, essa afirmação está errada, ok? Dúvidas? Se tiver dúvidas, lembra, pode perguntar. Não se acanhe, não fique com vergonha. Para essa questão, também vai ter aqui embaixo o link de pelo menos mais uma ou mais questões de probabilidade para você treinar. Vamos para a questão 34. Segundo as informações do texto, entre os estados citados, a quantidade média de bombeiros é superior a 7.600. Quando ele fala quantidade média, ele se refere à média aritmética. Como é que a gente calcula a média aritmética, gente? A média é calculada somando-se os termos e dividindo essa soma pelo número de termos, né? Eu sempre repito isso nos meus vídeos. Média é igual a soma dos termos dividido pelo número de termos. Quais são os termos aqui? Os termos são os bombeiros, o número de bombeiros, né? Então, a gente vai somar os bombeiros do Rio de Janeiro, 16.500, com os de São Paulo, 8.500, com os de Minas, 5.000, com os de Sergipe, 630. A gente soma tudo e divide pelo número de estados avaliados. Rio de Janeiro, 1, São Paulo, 2, Minas, 3, Sergipe, 4 estados, ok? Somando isso tudo, a gente vai chegar em 30.630, né? E a gente vai fazer 30.630 dividido por 4. 30.630 dividido por 4 dá 7.657,5. Esse valor, de fato, é superior a 7.600. Assim, essa afirmação está certa. Ok? Para essa questão, vou deixar para você aqui em cima um link. Pode aparecer. Nesse link você encontra só questões envolvendo média, mediana, moda, ou seja, questões relacionadas à estatística para você treinar, beleza? Se você ainda não viu, dá uma olhada nessa playlist, tenta resolver as questões lá para você ficar fera nesse tipo de questão, certinho? Vamos para a questão 35. Infere-se do texto que há no Brasil mais de 70.000 bombeiros. A partir de onde que a gente consegue inferir isso? Ó, o problema diz, o efetivo de bombeiros do Rio de Janeiro corresponde a 25% do total de bombeiros, né? Então, se os 16.500 bombeiros do Rio de Janeiro correspondem a 25%, né? 16.500 bombeiros do Rio de Janeiro correspondem a 25% do total, X bombeiros vão corresponder aos 100% de bombeiros do Brasil inteiro, certo? Né? Então, 16.500 corresponde a 25% do total de bombeiros. X bombeiros correspondem a 100%. Como a maioria dos alunos prefere resolver as questões por regra de 3, vamos fazer por regra de 3. Ok? Conseguiu entender a regra de 3? Para resolver, basta a gente multiplicar aqui, ó, cruzado. Então, a gente vai ter 25 vezes x é igual a 100 vezes 16.500. Pego esse 25 que está multiplicando o x, passo para o lado de cá, ele vai passar dividindo. 100 dividido por 25 dá 4, então vai sobrar 4 vezes 16.500. 4 vezes 16.500 dá 66.000. Então, no Brasil, infere-se a partir do texto que existem 66.000 bombeiros. O problema fala que há mais de 70.000, ou seja, essa afirmativa está errada. Ok? Conseguiu entender? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Se tiver entendido, deixa o joinha aí, beleza? Vamos para a questão 36, está acabando, vai até a 40, ok? Essa é a questão da pegada. Na investigação das causas de um incêndio supostamente criminoso, o perito encontrou uma pegada com marcas de solado de tênis, igual a essa aqui, ó.
Não dispondo de instrumento de medida, o perito posicionou uma nota de R$2, que eu desenhei humildemente aqui, ao lado da pegada e tirou uma foto. Posteriormente, ele verificou que o comprimento da nota correspondia a 55% do comprimento da pegada, ou seja, se o comprimento da pegada, aqui ó, o comprimento da pegada valia x, o comprimento da nota, que é a parte maior da nota, valia 55% de x, né? Ele falou isso agora, o comprimento da nota corresponde a 55% do comprimento da pegada. Se o comprimento da pegada é x, o comprimento da nota é 55% de x. E que a parte mais estreita da pegada, entre o calcanhar e o peito do pé, essa parte aqui, correspondia à largura da nota. Com base nessa situação, e considerando que uma nota de R$2 seja um retângulo medindo 14 centímetros por 6,4 centímetros, e que no Brasil o número de um calçado é um número inteiro positivo n, de modo que 67% de n mais se aproxima do comprimento do solado, julgue os itens seguintes. A área da região correspondente à pegada é inferior, é menor que 160 centímetros quadrados. Está certo ou errado? Então, vamos calcular a área desta pegada, não é? Se a gente sabe que 55% de x corresponde ao comprimento da nota, ou seja, corresponde a 14 centímetros, né? 55% de x corresponde ao comprimento da nota, que o problema falou que é igual a 14 centímetros, basta a gente fazer essa continha ou então fazer uma regra de 3, fica a seu critério, tá? Nessa questão eu optei por fazer a continha, 55% de x é a mesma coisa que 55 dividido por 100, certo? 55% de vezes x, isso é igual a 14. Para resolver, pego o 100 que está dividindo, passo para o lado de cá, multiplicando. Pego o 55 que está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. X igual a 14 vezes 100, dividido por 55. Fazendo essas continhas, a gente chega no valor de 25,4 centímetros, ou seja, o comprimento da pegada é igual a 25,4 centímetros. Essa pegada tem aqui essa largura, a parte mais estreita dela, igual a essa medida, igual à largura da nota. O problema falou que a largura da nota é 6,4 centímetros, não é? Então, essa largura aqui da pegada é igual a 6,4, ou seja, é igual à largura da nota. Aí, observe que a gente pode pensar nessa pegada como sendo um retângulo. Não é um valor exato, observe que ficam partes da pegada aqui ó, do lado de fora do retângulo e partes aqui do retângulo sem a pegada em si. Então, o valor que a gente vai obter aqui da área do retângulo é um valor aproximado, mas ele vai ser suficiente para a gente determinar a resposta da questão. Observe só, a área do retângulo é lado 6,4 vezes o outro lado, vezes 25,4, não é? Então, a área do retângulo 6,4 vezes 25,4, fazendo essas continhas, a gente chega no valor de 162,56 centímetros quadrados. Ou seja, essa área do retângulo é 162 centímetros quadrados. É um valor já maior do que 160 centímetros quadrados. Então, essa afirmativa está errada, né? Porque se a área do retângulo nem ocupa toda a pegada, a área da pegada é um valor provavelmente ainda maior que 162,56, ok? Conseguiu entender? Conseguiu visualizar? Espero que sim, hein? Se tiver dúvidas, pode me escrever, deixa sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Para essa questão, vou deixar uma playlist só com questões envolvendo figuras planas. Pode aparecer aqui. Nesse link você encontra só questões envolvendo figuras planas. Então, acesse esse link para você ver e treinar questões envolvendo área, perímetro, comprimento, né, das figuras planas em geral, ok? Vamos para a questão 37, que envolve esse mesmo enunciado, né? O comprimento da pegada é superior a 1,7 vezes o comprimento da nota. Para a gente saber quantas vezes uma coisa é superior em relação à outra, basta a gente dividir uma pela outra. O comprimento da pegada é 25,4, o comprimento da nota é 14. Então, o que a gente vai fazer? Vai dividir 25,4 por 14. 25,4 por 14, para a gente fazer essa divisão envolvendo o número decimal, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa, eliminar a vírgula. Para eliminar a vírgula aqui, eu tenho que andar com a vírgula para a direita. Se eu andar com a vírgula para a direita de um lado, eu tenho que andar com a vírgula que não aparece aqui para a direita também.
Se a vírgula não aparece, né, se não tem nada depois do 14, isso indica que ao andar com a vírgula uma casa para a direita, eu tenho que acrescentar um zero. Então, a gente vai ficar com 254 dividido por 140. É a mesma coisa, se você tiver tido dificuldade nesse raciocínio, que você multiplicar aqui por 10. Então, se eu multiplicar aqui por 10, vai ficar 254. Se eu multiplicar aqui por 10, vai dar 140. Agora, a gente consegue dividir. 254 por 140 dá 1. 1 vezes 140 dá 140. 254 menos 140 dá 114, né? Aí, 114 é o resto, não dá para dividir. Acrescento um zero, põe uma vírgula. 1.140 dividido por 140 dá 8. 8 vezes 140 vai dar 1.120, sobra 20. Então, não preciso continuar a divisão, né? Então, dá 1,8. Ele falou que o comprimento da pegada é superior a 1,7 vezes o comprimento da nota. Tá certo, né? Se é 1,8, 1,8 é maior que 1,7. Essa afirmativa está correta, beleza? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar, mas essa questão é tranquilinha, não é? Vamos para a questão 38. No Brasil, o calçado que deixou a pegada referida no texto tem numeração 38. Como é que calcula a numeração? Ó, ele diz aqui, o número de um calçado é um número inteiro positivo n, de modo que 67% de n mais se aproxima do comprimento do solado. A gente sabe que o comprimento do solado é 25,4. Então, 67% de n vai se aproximar de 25,4. Número do calçado, 67% de n se aproxima, aí eu coloquei igual a 25,4 centímetros, né? Aqui a gente pode resolver fazendo regra de 3 ou fazendo a expressão. Nessa questão eu optei por fazer a regra de 3, né? Então, a gente vai ter que 67% de n é igual a 25,4. 100% de n, que é o número do calçado, vai corresponder a x. Só resolver a regra de 3. 67 vezes x é igual a 100 vezes 25,4. Pego o 67 que está multiplicando, passo para lá de cá dividindo. 100 vezes 25,4 dá 2.540. 2.540 dividido por 67 dá 37,9. Esse número aqui tem que ser arredondado para o número inteiro positivo, né? 37,9 não é um número inteiro. O número inteiro mais próximo de 37,9 é 38. Assim, no Brasil, o calçado que deixou a pegada tem numeração 38. Tá certa essa afirmativa. Beleza? Dúvidas? Se tiver dúvidas, lembra? Pode perguntar, ok? Vamos para a questão 39. A questão 39, penúltima questão. É uma questão que tem um enunciado gigantesco, mas que no fundo é até tranquila. A amostragem está ligada à necessidade de se obter um retrato da população em termos de determinada característica, a menor custo e em menor tempo, quando comparados com a realização de um censo visando a tomada de decisão acerca dessa população. Então, num censo, você vai avaliar a população como um todo. Na amostragem, você vai pegar uma amostra da população, um número menor da população, né, para representar aquela população. No caso de uma amostra aleatória simples em uma população de tamanho n, com variância igual a 50, a fim de se garantir um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 5%, o tamanho n da amostra será o menor número inteiro que for maior ou igual ao resultado dessa expressão. Então, essa expressão vai dar um número, o menor número inteiro que for maior do que o resultado. Então, aqui vai dar um resultado, você vai pegar o primeiro número inteiro que for maior, superior a esse resultado, ok? Com base nessas informações, julgue os itens subsequentes. Na seleção de amostras aleatórias simples para resultados com margem de erro de 5 e 95% de confiança, em duas populações com variância 50, tendo a primeira população o dobro do tamanho da segunda, aqui tem a informação mais importante. A primeira população tem o dobro do tamanho da segunda, a amostra, ou seja, o resultado dessa expressão, a amostra da primeira também terá o dobro do tamanho da segunda. O que ele disse, gente? Ele disse que se esse n maior for o dobro em uma população, o resultado dessa expressão também será o dobro. Será? Bom, primeira coisa, ele falou que a primeira população tem o dobro do tamanho da segunda. Então, se a segunda população
tiver x pessoas, quanto vai ser a população, a primeira população? Vai ser o dobro. O dobro de x é 2x, né? O dobro de alguma coisa é 2 vezes essa alguma coisa. Se eu chamei a população, a segunda população de x, a primeira população vai ser 2x. Então, população 1 tem o n grande, né? Equivalente a 2x pessoas, beleza? O que a gente vai fazer para saber o tamanho da amostra n? A gente vai substituir o n grande aqui nessa expressão pela nossa população, ou seja, por 2x, beleza? Então, a amostra é igual a 50 vezes 2x, 50 vezes n, dividido por 0,128 vezes n, ou seja, 2x menos 1, mais 50. 50 vezes 2x dá 100x, né? 0,128 vezes 2x dá 0,256x, menos 0,128 vezes 1, 0,128, mais 50. 50 menos 0,128 dá 49,872. Então, a amostra de uma população de 2x é igual a esse resultado aqui. O que o problema quer saber é se, quando eu tiver uma população 2 que for x, o dobro, esse valor aqui, obtido da amostra, vai ser o dobro um do outro. Vamos ver? Conseguiu entender? Ficou confuso, né? Então, a segunda população, vou refazer com você para desfazer essa confusão, tá? A população 2 vai ter o valor de n correspondente a x. Observe, então, que a população 1 corresponde ao dobro, corresponde a 2x. Será que o valor da amostra obtido aqui, quando a população é o dobro, vai ser o dobro do que eu vou obter aqui na população 2? Vamos ver, né? Então, o que eu vou fazer? Vou calcular a amostra quando a população vale x, e então, ao calcular a amostra quando a população vale x, vou calcular o dobro e ver se o resultado vai ser igual a isso aqui. Só isso, tá? Então, onde tinha n nessa expressão, eu substituo por x, ok? Então, a gente vai ter 50x dividido por 0,128x menos 0,128 mais 50. 50 menos 0,128 dá 49,872. Então, quando a população tem o tamanho x, a amostra é isso aqui. O que a gente vai fazer agora? Calcular o dobro desse valor para ver se esse tamanho é igual a esse aqui. Como que eu calculo o dobro disso aqui? Basta multiplicar isso aqui por 2, né? Então, o dobro é 2 vezes. O dobro de alguma coisa é 2 vezes alguma coisa. Então, 2 vezes 50x dividido por isso tudo é 2 vezes isso tudo. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador? Não, vou multiplicar só o numerador. Quando você fala o dobro, você vai multiplicar só o numerador, ok? 2 vezes 50x dá 100x, tudo dividido por 0,128x mais 49,872. Então, observe que, quando a população é x, a amostra é essa. Quando a população é 2x, a amostra é essa. Observem que a amostra, quando a população é o dobro, não é igual ao dobro da amostra quando a população vale x. Conseguiu entender? Se eu dobro a população, eu não necessariamente dobro a amostra. Esse valor aqui, ó, 100x dividido por 0,256x mais 49,872, é diferente desse valor aqui que eu obtive para o dobro dessa amostra aqui. Isso significa que, ao dobrar a população, eu não dobrei a amostra, ok? Então, essa afirmativa está errada. Ele disse que o dobro do tamanho da segunda, quando você dobra, né, a amostra da primeira também terá o dobro do tamanho da segunda. Isso não é verdade. Quando você dobra a população, a amostra não dobra igualmente. Se você tiver ficado com muita dúvida, você poderia resolver essa questão de uma maneira mais fácil, substituindo aquele n por um número, né? Então, onde eu coloquei x, né, o tamanho da população aqui, n, que eu coloquei como sendo x e 2x, você poderia substituir por números, sendo esses números o dobro do outro. E quando chegasse na resposta, você ia ver se um valor seria o dobro do outro, ok?
Mas, para fazer assim, você tinha que tomar muito cuidado, porque você teria que usar números grandes. Você teria que usar, por exemplo, 100 e 200. Né? Uma população tinha o n igual a 100, a outra tinha o n igual a 200. Se você usasse números pequenos, tipo 10, 10 e 20, a resposta que você iria encontrar seria o dobro. Seria muito próxima do dobro, e aí você ia errar a questão. Tá bom? Então, tome cuidado com isso. Se você vai substituir por um número, você tem que testar pelo menos uns 2 números diferentes. Então, testa lá o 10 e testa o 100, por exemplo, números bem distantes um do outro, para você ter certeza da resposta. Porque se você fizesse só com 10, você ia errar a questão. Se você fizesse 10 e 20, você ia obter o n de um, o dobro do n do outro, e aí você ia errar a questão. Ok? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode deixar suas dúvidas aqui embaixo nos comentários, ok? Então, essa afirmativa está errada. Vamos para a última questão dessa prova. Essa questão levava em conta o mesmo enunciado e diz: para uma população de 1.001 indivíduos e variância igual a 50, a amostra aleatória simples para resultados com margem de erro 5% e 95% de confiança deverá ter mais de 280 indivíduos. Então, para resolver essa questão, a única coisa que a gente precisa fazer é substituir o n por 1.001. A população vai ser 1.001. Então, esse n grande vai ser 1.001. Vamos fazer isso? Então, n grande é igual a 1.001. A amostra é igual a 50 vezes n, 50 vezes 1.001, dividido por 0,128 vezes n menos 1, 1.001 menos 1, mais 50. 1.001 menos 1 dá 1.000. 50 vezes 1.001 dá 50.050. Né? Então, a gente tem 50.050 dividido por 0,128 vezes 1.000, né? Dá 128 mais 50. 128 mais 50 dá 178. 50.050 dividido por 178 dá 281,17. O problema diz que o tamanho da amostra será o menor número inteiro, ou seja, o primeiro número inteiro que for maior ou igual ao resultado. O resultado é 281,17, então o primeiro número inteiro depois do 281,17 é 282. Então, a amostra vai ter, de fato, mais de 280 indivíduos. Como diria Silvio Santos, esta afirmativa está correta, certa resposta. Beleza? Assim, a gente chega ao fim dessa prova da CESP. E aí, o que você achou? Achou muito difícil? Basicamente, eu considero que tinham 2 questões um pouquinho mais difíceis. Aquela questão lá da semelhança de triângulos e essa é a penúltima questão que gera um pouquinho de dúvida. As outras questões eu considerei mais tranquilas. O que você achou? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se você curtiu as explicações, deixa o joinha, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e se ainda não se inscreveu, se inscreva. Clica nessa carinha que agora está aparecendo em algum lugar aqui, beleza? Para ajudar o canal a crescer. No mais, é isso. Bons estudos. Até a próxima.